A paz do Senhor, queridos. Esta semana me fizeram uma pergunta. Conheço o Senhor de ouvir falar. Como fazer para conhecer de andar com Ele? Não tem como ouvir essa pergunta e não lembrar de Jó. Olha o que a Bíblia ela nos ensina. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42, versículo 5. Jó vai ter uma experiência, e nessa experiência de sofrimento, ele tem um relacionamento, um encontro com Deus, de uma das formas mais especiais. Deus se revelando diante das adversidades. Muitas pessoas andam em busca de ouvir a palavra, mas há uma necessidade não somente de sermos ouvintes, mas sermos praticantes, porque é na prática que nós vamos adquirir experiência com o Senhor. Quando uma pessoa busca o Senhor, ele tem que estar com o coração aberto para manifestar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então existe um nível, e esse nível, muitas pessoas, eles querem manifestar o seu relacionamento. É um nível abaixo da média. Existe um outro nível, que é um nível na média. É o que todos fazem, mas Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma vida acima da média. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que significa relacionar com o Senhor. Não somente de ouvir, mas de estar perto, de ser direcionado, de receber um abraço. Leia a palavra de Deus, esteja disposto a ter tempo com Deus. Fazendo isso, a tua vida será transformada e impactada. Eu lembro quantas vezes eu tive que vencer barreiras e diante das adversidades me posicionar a acreditar que Deus, Ele estaria me socorrendo. E quando você coloca essa confiança no Senhor e deposita essa confiança nele, você está demonstrando que você crê que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você está esperando. Que Deus te abençoe e que você aumente esse nível. E esse nível seja um nível elevado para a manifestação da glória de Deus. Como descobrir seu chamado ministerial? Existe uma busca de muitas pessoas querendo entender o seu propósito. O nosso propósito diante de Deus, ele só é manifestado quando eu me aproximo dele. Quando eu entendo a minha identidade, quando eu entendo o meu propósito. Quando eu entendo a minha identidade, eu entendo qual é o meu chamado. Quando eu entendo qual é o meu propósito, o que eu estarei fazendo neste chamado. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas começam bem e elas terminam mal. Por quê? Porque elas querem executar o seu ministério e essas pessoas acham que executando o seu ministério só vai ser momento de flores. Mas na grande realidade não é bem assim. Um ministério, para ser colocado em evidência, passa por grandes adversidades. E para você viver essa adversidade, você tem que perseverar, você tem que seguir em frente, você não pode desistir. O ministério é algo que Deus coloca dentro de você, coloca dentro de nós, coloca dentro de mim. É algo que me indigna, mas faz com que eu faça e eu faça com excelência. Não olhando para as adversidades, não olhando para o outro, mas sabendo que eu tenho uma missão e uma responsabilidade. O meu ministério é colocado em prática quando eu coloco em prática a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Fazer aquilo que me incomoda. Fazer aquilo para o bem daquele que está ao meu lado. Fazer aquilo para o bem daquele que está na minha retaguarda. Fazer o bem com aquele que está próximo de mim. Quando eu comecei a executar o meu ministério, o meu maior desejo era estar cuidando da casa de Deus, ajudando o ministério.
E quando eu coloquei isso em evidência, certamente comecei a incomodar muitas pessoas. Não pense que você colocar o ministério em evidência, você vai receber aplauso, você vai receber uma palavra de incentivo. Pelo contrário, muitas vezes você ouvirá: o que é que você está fazendo aí? Isso não é para você. Mas eu quero te aconselhar, não desista. Eu quero apresentar para você aqui um livro que eu tenho certeza que pode mudar a tua vida e certamente terá resposta para o teu ministério. Esse livro chama-se Enraizados. Busque ter esse conhecimento, o conhecimento de se enraizar, buscando a presença de Deus. Muitas pessoas têm um desejo que seu ministério seja um ministério abençoado, mas as suas raízes não são profundas. E para você ter raízes profundas, você vai passar por terra seca, por uma terra faltando algo que venha a suprir a sua necessidade, principalmente a água. Por que que uma árvore ela busca raízes profundas? Porque ela busca água. E ela nessa busca, suas raízes se aprofundam. E esse crescimento para baixo faz com que o crescimento para cima seja um crescimento sustentado por raízes que elas têm profundidades. Quando você passa por adversidades, na grande realidade não são adversidades, são a oportunidade de você se aprofundar para que você venha dar frutos. O ministério, ele é extraordinário. E quem coloca em evidência a viver nele, a colocar em prática tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, ele vai viver coisas maravilhosas e extraordinárias. Que Deus te abençoe. Não desista, não fique preocupado com os olhares tortos, não fique preocupado com as pessoas tentando te paralisar. Olhe para o Senhor, que é a chamada dele para a tua vida, e você colocando isso em prática, você será muito bem recompensado. Deus te abençoe, seja muito bem sucedido, cresça, floresça e dê muitos frutos, e o nome de Deus seja glorificado. Um abraço, fica com Deus.